A inveja é uma desgraça. E para nos mostrar o poder da destruição da inveja, o saudoso Padre Léo nos contava a historinha do gênio. Conta a história que um homem descobriu que a sua esposa o estava traindo, pior, descobriu que era com o seu próprio chefe. Aí ele vai lá tirar satisfação com o chefe, ele apanha do chefe e ganha conta. A mulher entra na justiça, toma a casa dele, ele estava sem nada, nada, nada. E caminhando no meio da floresta, lá chutou num objeto que estranho, começou a esfregar aquele objeto para ver o que era, e um gênio lhe apareceu, sim. E esse gênio falou: você pode pedir tudo, tudo, tudo que você quiser, mas saiba, tudo que você pedir, tudo você vai ganhar, e o seu pior inimigo vai ganhar o dobro. Aquele homem parou e tristemente pediu para o gênio: o senhor poderia me furar um olho? Aquele homem poderia pedir tudo o que quisesse, uma empresa muito maior do que aquela que seu chefe trabalhava, uma mulher mais bonita, carro, uma lancha, um iate, sei lá, mas preferiu destruir o outro. Existe uma diferença, nós temos que entender, entre a inveja e o ciúme. O ciúme, por exemplo, eu vejo o meu irmão com uma caneta dessa e eu tenho ciúme. E esse ciúme pode me levar para o bem ou para o mal. Pode me levar a fazer com que eu também adquira um objeto como esse. Agora, a inveja não. A inveja, eu quero esse objeto, mas como não posso ter, eu penso, eu quero destruí-lo, eu desejo destruir esse objeto. No Novo Testamento está repleto de manifestações de inveja dos judeus contra Jesus. E foi por isso que Jesus foi morto. E nessa passagem que nós vamos meditar hoje, fala muito sobre isso, sobre a inveja dos judeus em relação a Jesus. Veja, Marcos capítulo 6, versículo 14 seguinte. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos, por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: é Elias, outros: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Olha só, veja a diferença. João Batista não fez nenhum milagre em vida. Tudo que ele fazia era, assim, denunciar os pecados de forma veemente, radical, e batizava. Nenhum milagre, nenhuma manifestação de milagre. Aí os judeus, de forma seletiva, acreditam, mesmo sem nenhuma evidência, mesmo sem provas, que João Batista ressuscitou. Agora Jesus, que fez incontáveis, inumeráveis milagres, esse não ressuscitou. Era óbvio, era evidente que as obras que Jesus fazia, somente Deus poderia fazer. E se ele fazia aquelas obras, ele tinha o poder de ressuscitar. Mas por inveja, eles diziam que não, Jesus não ressuscitou. Essa mesma inveja que levou Herodíades a pedir a cabeça de João Batista. O rei Herodes, ele até gostava de ouvir João Batista falar. Ele sabia que João Batista falava por inspiração do Espírito Santo, mas ele tinha um problema no seu casamento. O seu irmão Filipe teria fugido para o Egito e lá casou com Herodíades. O pai dessa Herodíades teria tomado ela de volta, então Herodes vai lá e casa com ela. Né? Essa é uma, digamos assim, das hipóteses. A outra hipótese é que Filipe teria morrido, mas em ambos os casos, o Herodes não poderia ter casado com Herodíades. Por quê? Porque ainda que ele tivesse morto, como o Filipe deixou uma filha que era Salomé, pela lei, Herodes não poderia casar com Herodíades. Então, ele estava numa situação irregular e por inveja de Herodíades, sabendo que João Batista denunciava tudo aquilo e que havia a possibilidade do rei Herodes se arrepender, né, desse pecado e abandoná-la novamente. Então, Herodíades leva a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. Dá para ver nos evangelhos que Herodes teve um certo constrangimento em matar João Batista. Mas também entende-se que aqui se formou a tempestade perfeita. Ele precisava calar João Batista. Então ele usou dessa artimanha, né, se oferecendo, falando para Salomé,
que dançasse, fizesse aquela dança que agradou muito o rei. Então prometeu até mesmo metade do seu reino. Instruída pela mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Mas será que se de repente ela pedisse a cabeça da mãe de Herodes, de um irmão de Herodes, de alguém que Herodes amasse muito, ele cumpriria? Não, né? Então se formou a tempestade perfeita. Olha o poder da destruição da inveja. Nós não podemos ter inveja de ninguém. Temos que ter constante vigilância. Porque o pecado é isso. Pelo nosso pecado, nós matamos Jesus de novo. Qual que é o pecado da inveja? Todo pecado tem na sua raiz uma idolatria. Eu digo não a Jesus. Santo Agostinho vai dizer que o pecado é o desprezo de Deus, é o amor a mim mesmo até o desprezo de Deus. Então, todas as vezes que eu cometo pecado, todas as vezes pode ter certeza que tem lá uma raiz de inveja, tem uma raiz satânica. Temos que vigiar. Não podemos ter inveja, nem sequer uma inveja branca, como você fala, uma invejinha, não, jamais. A inveja destrói, só destrói. Deus te abençoe. Vigiemos.